Retomando então, pessoal, a questão da responsabilidade dos pais. Então, a criança, o adolescente serão estendidas sempre até a sua maioridade. Lembrando que a questão de pensão alimentícia, alguns pais acreditam que é somente até os 18 anos de idade. Não, é até os 24 anos se comprovada, então, a dependência econômica que esteja estudando também, né? Tem as duas questões para serem analisadas. Mas aqui no ECA nós vamos ter, então, até os 18 anos uma total responsabilidade. Eu brinco que pai e mãe é para sempre, né? Não existe assim, completou a maioridade, agora não sou mais responsável pela tua vida. Tanto que tem adolescentes que ficam contando os dias para se tornarem jovens e não dependerem mais dos pais. O dia que tu não depender mesmo é quando tu te sustentar, tu sair de casa, tu te manter. Aí tu vai tomar tuas próprias decisões e tu vai perceber muitas vezes que o quanto é importante a presença desse pai e dessa mãe que até então estavam te ajudando a decidir. Que quando tu começa a tomar as rédeas da tua vida, chega a ser meio assustador. Para todos os adolescentes com quem eu converso e jovens, que logo jovens, se percebem nessa situação. A perda e a suspensão, gente, do poder familiar, ele se dá então judicialmente. E não é por qualquer motivo, como eu falei anteriormente. Isso é bem importante vocês observarem. Para esse pai e essa mãe deixarem de serem pais e mães, olha só como é forte. É a perda do poder familiar, então não é uma coisa simples. Ah, não vai ser mais a minha mãe e meu pai, não quero mais. Tanto que há ações hoje em dia para mudar o sobrenome. Vamos dar um exemplo? Eu tenho um cliente que me procurou no escritório que ele não queria mais o sobrenome do pai dele. Aí eu perguntei, mas por que tu não tem? Tu não reconhece ele como pai? Não, faz um ano que a gente não se fala. Isso ele tem hoje 35 anos. Faz um ano que a gente não se fala. É bem difícil, pessoal, de qualquer judiciário decretar a retirada de um pai. Porque a partir do momento que tem a comprovação de vínculo, de afeto, mesmo que ele tenha descoberto agora que aquele não era o pai biológico, que existe um outro pai biológico, muitas vezes o judiciário ele considera os dois pais. Então é nesse sentido. Leve em consideração que se é pai, ele é pai até o final, mas e quando tu comete alguma irregularidade tão grave, o judiciário diz assim, não serás mais pai. Como assim, professora? Como assim, Jennifer? É o seguinte, o pai, como eu disse no caso da criança com crack, digamos que não tivesse falecido, retirado essa criança, nenhum familiar quis ficar, que seria essa família ampliada, né, que a gente tem, nenhum quis ficar, vai para o acolhimento. O acolhimento destituiu-se, é o nome dessa expressão, gente, ó. Destituição do poder familiar. Retirou-se o poder dos pais para dar para uma outra pessoa. E essa criança vai ser adotada. E olha o que acontece com a criança. Ela é adotada por uma família e essa família morre num acidente. E fica a criança. Volta o poder familiar para aqueles pais? Pergunta que fica e caiu em concurso CESP, Banca CESP. Essa criança, olha a situação, ela vem para essa nova família, a família vem a falecer, volta? Não, pessoal. Ela vai receber todos os benefícios como se filho fosse e pela família novamente será acolhida e essa família agora será ampliada. E muitas vezes o pai ou a mãe acredita, essa criança agora ela herdou uma herança, vou atrás dessa criança. Não vai acontecer isso, porque não vai ter mais nenhum vínculo aqui, ó, rompeu totalmente os laços. Então lembrem disso quando cair em questão de prova. Só judicialmente é que se retira esse poder familiar. Eu costumo chamar, imaginem vocês, um poder familiar como se fosse um coração. Coração cor-de-rosa com vermelho, assim grandão. Você retira esse coração para dar para outro. Que é esse coração que vai amar, que vai cuidar, que vai proteger, vai junto com a criança. Esse é o poder familiar. Ele é retirado daqui e vai acompanhar essa criança, certo? Então, nós temos aqui os artigos 24, 25, falando sobre essa questão da perda e da suspensão também. Quando é que suspende o poder familiar? A perda e a suspensão do pátrio poder familiar serão decretadas judicialmente em procedimento contraditório. Volta aqui para mim. Pessoal, a mãe e o pai têm o direito contraditório, ou seja, de provar que a justiça está errada, que essa retirada irregular do lar onde se encontrava é abusiva, é irregular, que a criança estava sendo bem cuidada, para evitar como aconteceu aqui no nosso país, salvo engano,
foi mais acima, lá para a parte do norte, aonde as crianças eram retiradas numa máfia pelo conselho, juntamente com o judiciário e também com delegacias, e eram vendidas essas crianças. E esses pais não tinham mais acesso a essas crianças, tanto que nem se sabia, não ia para lar nenhum. Vocês devem ter acompanhado na mídia esse caso, mais de 15 crianças foram retiradas, e de uma mesma mãe foram retiradas 4 crianças. E essas crianças foram vendidas. E principalmente, gente, que é pior, não foi nem para brasileiros. O que faz com que não se localize até o momento onde é que estão essas crianças. Até deve estar acontecendo ainda investigação para localizar essa criança. E essa mãe desesperada, porque levava a criança sob a alegação de maus tratos. Então é isso que diz no ECA. É para proteger também essa mãe que estava correta, esse pai que estava correto, trabalhadores que cuidavam desses filhos, que amavam, que tinham esse coração, que não fosse retirado o poder familiar. E que esses pais, eles possam ter o contraditório, eles vão poder se defender também. Vão poder provar que eles faziam o correto. E às vezes, gente, eles ficam sem a guarda temporária. Que é quando fica com essa outra pessoa, com essa família ampliada, muitas vezes. Ah, tá lá com a tia, fica com a guarda provisória, que se chama. Tanto na adoção, tanto quanto nessa questão da retirada para o acolhimento, há uma guarda provisória. Tá, gente? Por quê? Porque tem que se analisar. Olha como é grave. Tu retira o coração dessa criança e acompanha ela. Esse coração do poder familiar tem que ser bem estruturado e bem pesquisado. Não pode ser simplesmente vou retirar a criança daqui e deu. Ah, não preciso mais pensar nisso, já vai para a guarda definitiva. Só vai receber a guarda definitiva, tanto que é um documento que depois vai mexer em toda a certidão da criança. Tudo vai mudar, gente. Então é por isso que é importante se analisar passo a passo. Ah, mas professor, no nosso país, do jeito que anda, os casos demoram um tempão para serem resolvidos. Tudo depende. Eu não posso dizer para vocês que vai funcionar sempre 100%, mas eu hoje acompanho muito uma vara de infância e juventude que funciona em tempo recorde. Não fica parada a criança em acolhimento quando não tem necessidade, é reavaliada antes do tempo essa criança. Tudo isso para evitar que essa criança se sinta rejeitada novamente. Então, por isso é importante a proteção também do judiciário para com essa criança. Vocês viram a obrigação do poder público, do advogado, do promotor, do órgão que cumpre ou acompanha a execução de medida socioeducativa, tudo isso, tá? Vamos dar sequência, então. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção. Logo vamos ver o que é guarda e tutela. Independentemente da situação jurídica da criança, nos termos de lei. Mas tratando-se de criança maior de 12 anos, será necessário seu consentimento colhido em audiência. Mas quem é que não? Vocês não podem pensar assim. Quem é que não vai querer ser adotado? Quem é que não vai querer sair dessa situação? Eu tenho um caso que eu conheço em Santa Maria do menino que não quer ser adotado. E ele falou bem assim para a juíza em audiência: para de querer me botar numa família de adoção porque eu não quero ser adotado. Meu pai não me quer, o problema é dele. Mas eu não quero ser adotado. Ele tem esse direito, ele tem 16 anos de idade, ele tem esse direito. Ele não é obrigado a ir para uma outra família. Ele já tem um poder de escolha. E aqui que ficam muitos pais com aquela questão, eu conheço um caso de um pai que criou o filho a vida inteira. Quando o filho tinha 14 anos, a mãe requereu a guarda. E ele ficou com medo, assim, meu Deus do céu, e agora? O filho tinha o direito de escolher com quem ele queria ficar, e escolheu continuar com quem já mantinha ele. Então é nesse sentido que eu falo para vocês. Tem o direito de ser ouvido. Lembra que eu falei quais são os direitos que essa criança e adolescente tem? De falar. Ele tem o direito de se expressar. E ele disse, eu não quero. Por que a partir dos 12 anos completos? Porque já vai entrar na adolescência. Até então seria uma criança e aí não vai escolher. Vamos lá. E esse aqui é um outro parágrafo muito importante do artigo 28. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção na mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou de outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade. Pessoal, como é que funciona aqui?
Essa questão do abuso ou do risco, normalmente os irmãos, a teoria é para ficarem juntos, tá certo? Mas muitas vezes esses irmãos, eles causam um risco para eles. Se agridem, ou o irmão às vezes tenta abusar da irmã, ou o próprio irmão do outro irmão. Eu vi diversos casos, eles vão para lares de acolhimento, inclusive separados, para poder evitar que eles tenham esse tipo de agressão, mas a regra é que eles se mantenham juntos. Tanto que saiu essa semana numa notícia de uma mãe que havia adotado uma menina e descobriu que os outros 4 irmãos haviam sido destituídos do poder familiar. Ela foi lá e ela teve, claro, preferência, ela adotou os outros 4 irmãos para ficar com todos os filhos juntos. Então olha só que bacana isso, tu vai pegar vários coraçõezinhos para acompanhar. Lembrem-se, tá muito na mídia de atores famosos irem para o exterior para adotar crianças que foram vítimas, que a gente tem acompanhado assim, ó, casos terríveis de crianças abandonadas ou crianças que são vítimas dessas bombas, dessas violências, ou na Síria, aquele caso do menino sírio. Chega a doer o coração de olhar aquilo, corta a gente por dentro. Só que na realidade tem que levar em consideração que tu vai adotar uma criança que tá passando por isso, tu tem que acompanhar, tem que ter paciência. Não basta depois querer agredir, como o caso daquela professora que adotou e agredia a criança. Então tu tem que entender que ela tem todo um contexto para ser respeitado. E muitas vezes, outra coisa importante, eu adotei uma criança, e que nem agora o caso, um casal brasileiro aí de artistas, adotou uma criança acho que da África. Ela vai ter toda uma cultura lá africana que tem que ser respeitada, que vai trazer junto com ela, tanto que para eles adotarem, eles tiveram que assinar um termo dizendo que eles tinham consciência de manter essa criança próxima das suas culturas. E ela tem todo um ritual que ela faz parte já, que ela já conhece da cultura dela. Então isso é importante, tanto aqui no nosso país, quando falava lá em respeitar as crenças, é nesse sentido também. Se tem já uma crença religiosa, essa criança que eu venho adotar aqui já tem uma crença, a gente tem que respeitar. Eu não posso querer obrigar essa criança a fazer o que eu quero. Eu tenho que respeitar o limite dela também, certo? E outra coisa assim, ó, muito peculiar no nosso país, e até porque foram, eu digo, os reais conquistadores do nosso país. Em se tratando de criança e adolescente indígena, ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é obrigatório que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, seus costumes, tradições, era o que eu estava falando agora, né, pessoal? E a colocação da família ocorra prioritariamente na comunidade, ou de mesma etnia. Para quê? Para evitar que tenha essa questão de obrigar a pessoa a conviver com algo que não faz parte da rotina dela, ou querer que ela deixe suas crenças de lado. E no nosso país, os índios, graças a muitas buscas deles, eles já têm várias proteções, tanto na saúde, na educação, que respeitem essa forma de vida deles, essa forma de desenvolvimento deles. Então, por isso é muito importante levar em consideração, quando tu vai adotar, já vem com uma carga. Pessoal, todo mundo quer adotar criança bebê. Todos querem, porque muitas mães não conseguiram gerar, ou por alguma lesão não conseguem ser mães. Tem muitos casos de adoção de bebês, mas são pouquíssimos os bebês que têm para ser adotados. A maior parte de índice que tem de crianças para serem adotadas são os adolescentes. E esse é mais difícil de colocação em família substituta. É muito complicado porque às vezes já tem toda uma história, os pais não sabem se vão saber lidar com isso, e tem que se habilitar lá e dizer que tu quer adotar de determinada idade até determinada idade. Então tudo isso faz parte do teu cadastro lá. A intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos perante a equipe interprofissional e multidisciplinar. Por quê? Essa equipe, ela tem que avaliar se tu não só escreveu no papel que tu ia respeitar os direitos dessa criança, que sim, essa criança indígena vai ser avaliada por alguém, um antropólogo, alguém da área social, para fazer uma análise do teu estudo, do que tu vive, se tu é uma pessoa permissiva ou não, como é que tu tem a tua rotina, se tu realmente vai te adaptar. Não vai ser deferida a colocação em família substituta a pessoa que se revele, por qualquer modo, incompatível com isso. E só vai para uma família estrangeira
excepcionalmente e somente na modalidade de adoção. Não sei se vocês vão lembrar de um caso de um pai que era casado com uma brasileira, só que, salvo engano, ele era americano, não consigo me lembrar agora. Mas, salvo engano, americano. Aí, a mãe veio a falecer, certo? E o pai, ele queria levar essa criança para fora, certo? Queria levar a criança embora. O pai tem os mesmos direitos da mãe, só que a mãe, a guarda dessa criança ficou com a avó materna, que era com quem convivia. Enfim, foi pro judiciário. Se até mesmo o pai teve uma dificuldade, que não convivia com a criança há 4 anos, parece 3 ou 4 anos, para conseguir a guarda, conseguiu até a guarda compartilhada, para levar essa criança embora, imagina um parente distante que mora lá na Austrália, vinha aqui pegar uma criança para ficar com uma guarda provisória. Só enquanto a justiça decide. Olha a dificuldade que a justiça vai ter para trazer de volta se a decisão for que retorne para casa. Já vai estar na Austrália, olha a passagem, olha como é que vai localizar a criança lá, vai ter que contar com trâmites internacionais. Olha a dificuldade. Então, o que ele diz aqui? Só vai realmente embora essa criança por uma adoção que é definitiva. Porque, inclusive, o período de adaptação, que vocês vão ver agora, nós vamos falar mais tarde, na adoção, ele tem um período para a criança se adaptar, tá? E tanto a família se adaptar à criança. O que eu confesso para vocês que é um período bem complicado. Porque se a família não ficar com a criança, ela vai ser rejeitada mais uma vez. Porque às vezes a criança quer, mas a família não quer mais a criança. Ela vai ser rejeitada, já foi pela família ali, e vai ser rejeitada mais uma vez quando não se adaptar. Já vi casos nesse sentido. Então, pensem assim comigo. Tem que estar aqui no Brasil. Só sai para fora do Brasil depois que a adoção realmente vier com a guarda definitiva, tá certo? Seguindo aqui, quem tem a guarda tem que prestar assistência material, moral, educacional à criança ou adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiro, inclusive aos pais dessa criança. Eu tenho um caso de uma mulher, um casal que teve a guarda de uma menina que a mãe ela era usuária de crack. Só que essa mãe ela recebia um benefício financeiro e incentivo assistencial que tem no nosso país. Um famoso aí cartãozinho que ela recebia pela criança. Quando foi retirada essa questão da guarda, acompanhou esse benefício a criança, certo? Essa mãe desesperada, porque precisava do dinheiro do benefício para utilizar-se para meios próprios, né? Para fins próprios, ela vai e tenta agredir a pessoa que está com a guarda, porque ela queria. Essa pessoa que estava com a guarda era irmã dela, inclusive, tinha total direito de se opor a ela. Porque é um absurdo tu pegar e utilizar esse dinheiro que era para a criança que já estava em situação de negligência, para que possa utilizar ainda mais para fins ilícitos, né? Tem que levar isso em consideração, essa criança vai ser protegida. Pois eu acompanhei todo esse caso até o final, fiz a ação, conseguimos a destituição do poder familiar dessa mãe e a mulher não vai lá e não rouba a criança. Pega a criança, estava em casa brincando enquanto a mãe estava na cozinha, assim, na sala de uma casa que tinha fundos, ela passou por dentro do pátio, pegou a criança e levou. E aí, pessoal, e acha essa mulher? Ela ligou pedindo resgate pela filha para poder utilizar-se novamente para fins ilícitos. Graças a Deus que ligou, né? Porque até então se fosse um desespero de um dia inteiro procurando essa mãe, sabe-se lá pelo que essa criança passou. Então, há essa questão da responsabilidade, também há da proteção que tem que ter. Porque tem gente que pega a guarda da criança provisória ou a tutela e acha assim, tô fazendo um favor. Isso aí tava dando problema. Começa a praticar, inclusive, violência moral com essa criança. Nem teu pai te quis, nem tua mãe te quis. Tu tá aqui só me incomodando. Só tá aqui comigo porque eu tô te dando uma chance de não ir pro abrigo. Se tu ficar me incomodando, eu vou te mandar lá pro CASE. Olha que tu vai ser internado, porque tu é um pobre coitado, tu não merece nada. Então, gente, não adianta também pegar a guarda pra fazer, porque tu é perguntado pra ti se tu realmente te habilita, depois o juiz vai te ouvir pra te deixar, porque primeiro tu fica com um termo, depois tu vai pra guarda. Quando tu tá com a guarda, tu foi avaliado pra ficar com essa criança. Então, se tu foi avaliado e tu disse que tu ia ficar, não vai fazer violência com as crianças, né? Então, vamos lá. Agora eu quero que vocês se atentem, porque cai em concurso, gente. Ali a fonte de onde eu retirei é um esquema que tem pra falar sobre adoção, guarda e tutela.
Adoção é a forma mais abrangente. Colocação de uma criança em uma família substituta é um ato jurídico pelo qual se estabelece filiação e paternidade. Lembra que eu falei que vai alterar inclusive os documentos? A adoção atribui a condição de filho para a criança ou para o adolescente. Não somente de dependente, viu, pessoal? É filho, por isso que muda os documentos. Desligando-a de qualquer vínculo com os pais biológicos. Pode haver alteração do nome, se houver desejo do adotante ou do adotado. O adotado adquire os mesmos direitos e obrigações de qualquer filho. Ou seja, qual é a obrigação de filho, principalmente? Que tem aquela responsabilidade depois para com os pais lá na época da idade, de melhor idade, né? Do idoso, que tem que cuidar dos pais, também vai ter essa responsabilidade lá no futuro também. Além de respeitar todas as regras, né? Permitidas em lei. Guarda, que eu falei aqui a aula praticamente toda sobre guarda. A guarda destina-se a regularizar a convivência de fato, atribuindo ao guardião o vínculo e representação jurídica em relação à criança ou adolescente, obrigando-lhe a promover assistência moral, material, educação, permitindo-lhe, entretanto, opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Regulariza a posse de fato, podendo ser deferida liminar de tutela ou adoção, exceto nos casos de adoção por estrangeiros. Como eu disse para vocês, vai ter que ser definitiva. Diferencia-se da tutela e da adoção em especial por não pressupor destituição ou suspensão do poder familiar. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins de direito. Já vamos falar mais sobre isso. Tutela é a forma de colocação de criança e adolescente em família substituta, pressupõe, ao contrário da guarda, a prévia destituição ou suspensão do poder familiar dos pais biológicos, visa essencialmente suprir carência de representação legal, assumindo o tutor tal responsabilidade na ausência dos genitores. E muitas vezes, pessoal, vai ter então também aquela pessoa que vai fazer a curatela. Está em audiência, vai ser o curador. O pai não pôde ir, vai um menor de idade, ele tem que estar assistido por um responsável. E o que vai acontecer? Um curador vai assistir essa criança. Então vai ser curador essa criança. Vocês viram a diferença? Adoção, guarda e tutela. A adoção é quando já é teu filho. Simples assim, guardem, porque em concurso eles costumam confundir os termos. Guarda, pessoal, pode ser naquele sentido que eu disse para vocês. Retirou a criança, pode ser uma guarda provisória. Pode ser principalmente uma guarda no sentido de proteção dessa criança, que é quando ela é retirada do lar e ele vai ter os mesmos direitos de dependente. Tá, professor, o que é isso? Não estou entendendo. Vamos dar um exemplo? Simples assim. Direitos previdenciários. O meu avô vai ficar comigo e eu sou um adolescente. Só que o meu avô, ele tem a minha guarda. E nisso, o meu avô, ele vem a falecer. E o que acontece? Eu vou ter os mesmos direitos como dependente. Ou seja, eu vou ter direito a uma pensão pós-mortem. Ah, mas ele é teu avô. Eu só vou ter direito a essa pensão se ele tiver a guarda. Aí eu vou ter direito à pensão. Senão eu não teria direito a nada. Certo? É só para vocês entenderem. Outra coisa. Um convênio que tenha de plano de saúde vai ser dependente? Vai ser dependente também, porque ele entra nessa característica. Essa é a diferença. E essa guarda pode ser provisória ou depois definitiva, tá certo? E a tutela normalmente é quando precisa de uma representação jurídica. Ele é o tutelado e tem um tutor. Então o tutor ele vai estar ali representando as responsabilidades para a pessoa não ficar desassistida. Entenderam a diferença? Adoção, guarda, tutela e curatela, tá bem? Dando sequência aqui, então. A adoção de criança e de adolescente exerce-á segundo o disposto na lei. E esse aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. A adoção é uma medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotado todos os recursos. Porque tem gente que acredita que o acolhimento
é a primeira coisa que tem que se fazer. Vai lá, o conselheiro tutelar vai na residência, ele acredita, ele olha assim uma situação, ele nem analisou tudo, ele já tira e já quer acolher aquela criança. Não estou dizendo que todos façam isso, mas digamos que ele fez. Logo já vai gerar adoção? Não, é uma medida excepcional. Vai ser analisado caso ao caso, os pais vão poder se defender, vão trazer o seu contraditório, suas provas, dizendo que tinha uma boa convivência. E eu confesso que é um processo que é um pouco exaustivo, porque fala de sentimentos, as pessoas têm que colocar para fora, têm que provar que são boas ou não para manter aquela situação. É um processo que tem a parte que fala de coisas boas e a parte que fala de coisas que vão machucar essas pessoas. Então, dando sequência, o adotando deve contar com no máximo 18 anos da data do pedido, salvo se ele estiver na guarda ou na tutela já dos adotantes. Entenderam? É até os 18 anos para ser adotado. Salvo que se ele já está lá naquela... Lembra assim, ó, vamos dar um exemplo? Ele tinha 17 anos, foi retirado da casa, ele vai para uma família substituta, lembram? Ou na família ampliada, tá? E ainda não definiu aqueles 6 meses, não fizeram avaliação ainda, mas ele já fez 18 anos. Ele já está com 18 anos e meio. Vamos dar um exemplo? Ele vai ter igual, não vai ser definitiva já a guarda só porque ele completou 18. Não, vai ser avaliado um caso, porque o que importa, lembrem disso, quando forem fazer qualquer questão que envolva o ECA. O ECA depende do dia, da idade que tu tinha no dia que tudo aconteceu. Se for para ato infracional, que idade que tu tinha? Que tem gente que vai ser julgado lá na infância e juventude com 19 anos, mas quando cometeu o ato, tinha 17. Entenderam? É nesse sentido, vai ser julgado naquela vara que melhor favorece. A mesma lógica na questão da adoção. Mesmo que ele já tenha 18 anos, ele ainda vai ser avaliado porque ele ainda está numa situação de resolução de guarda, tá bem? Quem é que pode adotar? Os maiores de 18, independentemente do estado civil, embora desse preferência então para os casados, não pode adotar ascendente e os irmãos do adotando. A adoção poderá ser deferida ao adotante que após manifestação de vontade venha a falecer no curso do processo, ou seja, mesmo que ele tenha requerido, o juiz ainda não deu a sentença. Se ele já é o pai, já foi colocado nessa família, já foi feita a adaptação, mesmo assim ele venha a falecer, ainda assim ele vai ter o direito a ser o adotante e esse adotado vai ter direito a todos os benefícios como se filho fosse. Entenderam, pessoal? Ou seja, mesmo que venha a falecer durante o processo ali que tu já fez a adaptação, mesmo assim vai ser pai. O que seria muito azar, né, para essa criança, né? Pensem. Saiu de um lar, já não tem família, ainda quando vai para uma família ainda vem a falecer, é algo que traumatizante para essa criança ou adolescente. A adoção será deferida quando apresentar vantagens para o adotando e fundamentar-se então em motivos legítimos. Porque muitas vezes querem essa criança, já acontece, muitas vezes não, pouquíssimas vezes, mas há casos de pedófilos tentando adotar crianças. Já aconteceu. E olha que se faz um estudo técnico para verificar a equipe e vai analisar. Então tu tem que saber quais são, se a pessoa tem condições, tanto psíquicas quanto financeiras, de manter essa criança. Tudo isso é analisado. Tem que ser uma vantagem para ti, mas principalmente é para a criança. Será que essa criança vai ser bom para ela conviver com essa família? Esse é o principal. Aqui que vai entrar o que eu estava falando para vocês. A adoção, ela é precedida de estágio de convivência, tanto com a criança ou com o adolescente, pelo prazo que a autoridade judiciária fixar. 60 dias, pessoal, a autoridade diz assim, aqui tem que conviver 2 meses com esses pais. É um prazo hoje que a gente tem acompanhado aí. 2 meses. 2 meses fica com os pais. Tanto é para a criança se adaptar, tanto para os pais se adaptarem. Por que isso? Para evitar aquela questão de que depois, eu não quero mais, como se fosse objeto. Embora a lei ela tenha criado isso no sentido de evitar qualquer rejeição maior ou agressão. E eu já vi casos do juiz retirar o poder também desse adotante, porque ele não está sabendo proteger essa criança e cuidar dela, ou porque está utilizando essa criança para outra coisa que não
fim a qual queria, que era dar aquele amor, aquele carinho, aquela proteção que a gente viu nas responsabilidades. Outra coisa, em caso de adoção, pessoal, por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do país, ou seja, estrangeiro, o estágio vai ser aqui, lembra que eu falei para vocês? E esse estágio é de no mínimo 30 dias. Então, esse caso tem que ser levado em consideração. Outro caso, o vínculo de adoção é uma sentença que sai e que depois vai para a certidão da criança. E essa autoridade, em cada comarca, ela vai manter todos os registros dessas crianças. Para quê? Porque vocês sabem? Pensem comigo. Todo mundo quer ir atrás da sua história. Todo mundo quer saber de onde veio, suas origens. E esse é um caminho que vai ter ali. Então é nesse sentido. E a alimentação do cadastro para convocação criteriosa dos postulantes de adoção, ela é fiscalizada pelo Ministério Público. Então, mais um motivo para dizer para vocês o quanto é importante se cuidar essas campanhas agora que eu vou falar, de adotem um menino. Certa feita eu fui numa palestra na qual eles estavam falando que eles iriam lançar uma campanha na internet para os adolescentes. Já que os adolescentes tinham muita dificuldade de serem adotados e tinham muitas famílias inscritas no nosso país, eles iriam colocar uma campanha na internet, adotem esse adolescente. Como é que tu vai botar uma campanha? Primeiro, já é uma rejeição. Aqui fica o meu ponto de vista total. Já é uma rejeição tu não estar na tua família. Te colocam na internet, a internet viraliza. Qualquer pessoa pode usar essa imagem para outra coisa. Segundo, é na internet. Tu pode ter 50 anos, um dia vão olhar lá que tu estava numa campanha para ser adotado lá quando tu era adolescente. É péssimo isso do meu ponto de vista. Então, qualquer campanha, qualquer coisa que seja feita em relação à adoção, o Ministério Público vai fiscalizar. Porque não é aquela coisa assim, ó, quem dá mais, não é um produto. Não está aqui em exposição como se fosse uma vitrine. Tem inclusive algumas entidades que defendem que essas associações possam entrar nos lares de acolhimento. E que nesses lares possam olhar as crianças e verem quais são as crianças que tem. Só que dentro desses lares, gente, tem crianças que estão para serem adotadas e outras que só estão acolhidas. Lembra que eu expliquei para vocês? Então nós temos dois públicos. Olha que ruim isso. Ou daqui a pouquinho incute uma ideia na cabeça de uma criança que recém está acolhida, que vai voltar para sua família, que ela pode sair daí. É uma desestruturação e sem contar a exposição que essas crianças ficam. Nessa palestra até ela mencionava essa questão de poderem ir lá e conversar, interagir com as crianças e ficarem. Aí tu pega uma pessoa, esse daí tem que ter um cadastro prévio também. Só que esses órgãos, muitos defendem que possa ir sem ter cadastro. Não tem como, pode ser qualquer pedófilo e fazer parte. Aí você pode pensar, mas essa questão de pedofilia não acontece. Isso aí acontece só raros casos. Eu posso lhes dizer que acontece, eu trabalho num órgão que trabalha com isso diretamente. Acontece muito mais do que a gente imagina. Acontece muito mais. Essa questão de pedofilia, principalmente na internet, é muito silencioso. Se pegam vírus, imagens, eles fazem montagens. É uma coisa bem complicada, gente. Então, por isso, tem que ter um certo cuidado. Dando sequência. Somente poderá ser deferida a adoção em favor do candidato domiciliado no Brasil, não cadastrado previamente em algumas situações. Quando tem um pedido de adoção unilateral, ou seja, aquela parte já é conhecida, há uma certa... eu quero ser adotado aqui pela minha tia, há essa questão. For formulada por parente com qual a criança já tenha um vínculo de afinidade, ou um pedido de quem já tem essa tutela. E essa criança tem que ser maior de 3 anos ainda. Desde o lapso do tempo de convivência que comprove essa afinidade. Ou seja, se eu já tenho essa tutela dessa criança só para representar ela, ou eu já tenho essa guarda temporária, eu tenho o direito de adotar essa criança. Mas eu tenho que ter pelo menos convivido com ela. E lembrem disso, ó. Tem uma questão que fala também que eu vou ter igual o período de convivência. Eu tenho essa questão de adaptação também. Vamos lá. Muito se fala em adoção internacional, tá bem na mídia, principalmente porque um casal agora de brasileiros, atores famosos aqui, adotou uma criança agora. Então tá se falando muito da adoção internacional. Vamos lá.
observará o procedimento que tem na lei. Mas uma coisa importante, o casal ou a pessoa estrangeira interessada em adotar deve formular habilitação perante a autoridade central em matéria de adoção internacional no país de acolhida, assim entendido aquele que está situado a residência habitual. Eu nem vou precisar falar para vocês que quando vai acontecer esse cadastramento nessa entidade, que é uma entidade internacional, que tem uma credibilidade, essa credibilidade, um estudo é feito sobre essa família, e esse estudo, lembra que eu falei que aqui a pessoa se habilita na vara da infância e juventude? Ela leva uma documentação, vai ter uma equipe técnica que vai fazer análise, enfim. Feito isso, quando é o estrangeiro, ele fez isso lá na cidade de origem dele, porque tem que fazer o estudo sociológico, né, gente? Tem que ver se realmente como é que funciona a estrutura dessa família. Foi feito isso, foi feito um relatório, é sigiloso. Mas como é para adoção, vai ter que ser remetido esse relatório para uma autoridade brasileira, para que essa autoridade analise se realmente essa pessoa faz parte do perfil. Ah, Jennifer, então pode falsificar. Lembre-se, presume-se verdade e que são entidades internacionais, que tem registro, fiscalização nacional, ou seja, presume-se verdade. Mesmo assim, é avaliado para verificar se essa pessoa faz parte do perfil, certo? Então tem todo esse período para passar. Foi feito um relatório, os documentos são autenticados por essas autoridades consulares, observando todos os tratados que eu falei para vocês, convenções internacionais, como eu disse, o ECA, ele é ECA aqui no nosso país, mas existem todos os direitos das crianças no país inteiro, no mundo inteiro, tem que ser respeitados. E vai ter várias exigências. Então, como diz o inciso 6 aqui, a autoridade central estadual poderá fazer exigências e solicitar complementação sobre o estudo psicossocial do postulante estrangeiro à adoção, já realizado no país de acolhida. Então, lembre disso. Vai ser feito um estudo, vai ser analisado e no máximo, gente, esse laudo tem que ser de 1 ano. Se cair isso na nossa prova, em qualquer prova de concurso, tem que analisar o quê? Que não é para sempre, eu vou fazer um estudo psicossocial e até acho 1 ano muito tempo. Porque as pessoas mudam, é que nem telefone. Telefone tem gente que muda de número constantemente, é a mesma lógica. As pessoas elas vão se adaptando, elas formam novas relações. A vida ela é muito constante para a gente deixar por um longo prazo. Mas, baseado nesses trâmites internacionais, leva-se em consideração isso 1 ano. De posse do laudo de habilitação, o interessado vai até o juizado da infância e juventude do local onde tem a criança e adolescente, certo? Então é nesse sentido. E quem é que vai fiscalizar? A Autoridade Central Federal Brasileira. Aqui, gente, somente será admissível o credenciamento de organismos que sejam oriundos de países que ratificaram a Convenção de Haia. Qual é essa Convenção de Haia? É a Convenção dos Direitos Humanos. É que, no mínimo, vai ser respeitado todos os direitos dessa criança, não somente hoje nesse país, tanto quanto para sempre, para evitar que essa criança ela vá para um país que depois de determinada idade, por exemplo, em alguns países a gente sabe que as mulheres elas são reprimidas. Então, tem que ver se esse país realmente ele fez essa ratificação da Convenção de Haia. E ainda por cima eles têm que ser credenciados, esses órgãos lá que deram as autorizações, na autoridade central do país que tiveram sediados. Voltando aqui, os organismos credenciados deverão ainda perseguir unicamente fins não lucrativos, essas são as ONGs, nas condições e dentro dos limites fixados pelas autoridades competentes do país onde estiveram sediados, que são as ONGs que normalmente fazem essa intermediação, né? Que a gente tem visto várias ONGs aí fazendo propagandas na TV, então levem isso em consideração. A habilitação do estrangeiro ou domiciliado fora do Brasil tem validade máxima de 1 ano. Então, lembrem essa questão. Vamos fazer uma questão de prova agora. Do ano de 2014, sobre adoção. Vamos lá. Foi para o cargo de professor de São Paulo, professor de Sociologia. Então, vamos lá. Conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, o vínculo de adoção se constitui por letra A, sentença judicial, letra B,
ato particular registrado em cartório. Letra C, documento contratual. Letra D, ato administrativo. Pensem aí um minutinho. Então, pessoal, olha como é importante a gente levar em consideração tudo que a gente aprendeu até agora. Quando a gente fala em adoção, a gente já pressupõe que aconteceram muitas coisas anterior a isso. Ou seja, já teve a perda do poder familiar, a destituição no caso do poder familiar. Nós tivemos aqui essa criança que pode estar acolhida. Então, nós temos já essa criança encaminhada para adoção. Essa sentença judicial seria o melhor caminho? Um ato particular registrado em cartório, um documento contratual ou um ato administrativo? Pensem, tem que ser algo que vá proteger essa criança, que teve um contraditório, que tem algo que seja realmente convicto, que é um documento que vai alterar, inclusive a certidão dessa criança. Um ato administrativo faria isso? Não. Um documento contratual, um contrato de compra e venda, isso é um documento contratual. Criança não é objeto, também não. Ato particular registrado em cartório, mesma coisa, não. Então, com certeza, você que marcou a letra A, sentença judicial está correta, ou seja, sempre a adoção vai passar pelo judiciário, certo? Vamos entrar agora, então, no direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Então, principais pontos referentes a esse direito à educação: acesso à escola pública e gratuita perto da sua casa, e já vamos falar sobre isso. O acesso ao ensino obrigatório é gratuito e é direito público subjetivo, ou seja, responsabilidade do poder público de dar um jeito. O não oferecimento de ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta importa em responsabilidade da autoridade competente. Os pais ou responsável têm obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão o conselho tutelar quando maus tratos envolvendo seus alunos. Isso aí os professores percebem em escola. Inclusive, pessoal, está passando agora uma novela numa rede de televisão agora no nosso país, que relata um caso que nós vamos ter aqui, que é a questão de um filho, uma filha, 3 filhos que ficaram de um pai que foi atropelado. Esse pai foi atropelado e ele disse: olha, não conte que vocês não têm mais o pai de vocês, porque senão vocês vão pro acolhimento, porque nós não temos mais nenhuma família. Daí vocês vão ter que morar em abrigo e podem ficar em abrigos separados, porque tem meninos e meninas, e realmente podem ter, porque tem abrigos às vezes são específicos de meninos e meninas. Então, gente, esse pai, quando deu esse conselho para essa filha, embora errôneo porque essas crianças estão desassistidas, não tem ninguém por elas, ele estava certo no sentido que sim, há uma responsabilização. Essas crianças vão ser retiradas ali e vão ser acolhidas. Mas se a escola perceber, hoje tem no nosso estado do Rio Grande do Sul a ficha FICAI. Essa questão da ficha FICAI coloca todas as informações sobre essa criança, a frequência, acompanhamento. Inclusive, pessoal, se porventura vão analisar, tem que fazer alguma visita para verificar alguma situação, verificam que o pai não se encontra. Lembrem que eu disse aqui agora que na letra da lei diz: o pai ou a mãe tem a responsabilidade de ir lá e inscrever essa criança. E não acompanha o pai, vai ter que fazer a rematrícula, certo? Quem é que faz a rematrícula? Pai, mãe ou responsável. E aí, quem é que vai ficar de responsável se não houve guarda para ninguém, se essas crianças não são assistidas por ninguém? Não tem uma tutela, uma curatela? Lembre nesse sentido.
tem essa responsabilidade, e se a escola perceber, por exemplo, já aconteceu, aquela criança que chega com o olho roxo, braço roxo, a professora vê e diz: o que houve, fulaninho? O que houve, Josézinho? Eles: olha, professora, eu caí em casa no outro dia, aí eu caí de novo, aí depois a criança conta, ou nem sequer precisa contar, só nesses fatores eles já podem encaminhar esse caso para o conselho tutelar, porque o conselho vai verificar se de fato a criança não está sofrendo violência, que muitas vezes acontece de estar sofrendo violência, ou essa criança ela vem fedendo a álcool para a escola. Eu tenho um caso que eu acompanho uma menina de 8 anos que ela já faz acompanhamento no CAPSI, que é para crianças, porque ela é alcoólatra, ela é alcoolista, perdão. Desde que ela tem 3 anos de idade. O pai obriga ela a fazer sexo por dinheiro e ainda por cima, não desde os 3, desde os 5. Obriga a fazer sexo por dinheiro e ainda por cima ele alcoolizava e fazia ingerir drogas. Obviamente, como vocês podem observar, olha que situação terrível, ela foi retirada do lar. Então é nesse sentido. Eu sempre falo esses exemplos, pessoal, porque a gente pensa que não acontece na prática. Acontece muito, e é por isso que a lei vem. Ela vem com uma proteção. Não é só mais uma encheção de saco. Não quero estudar a ECA porque ECA é chato, porque ECA só defende o direito dos adolescentes e das crianças. Ainda bem que defende. Ainda bem que temos essa lei que protege. E que com isso vai trazer profissionais que também vão fazer essa proteção. E vai dar poder e também responsabilidade para aqueles que têm que proteger. Outra coisa, reiteração de faltas. Quando a criança está faltando na escola, a gente chama de evasão escolar também. A escola faz de tudo. Ela abre procedimento administrativo, ela chama os pais para conversar. Não resolveu, ela manda para o conselho tutelar esse caso, ela encaminha. Aí ela vai encaminhar por quê? Porque daí o conselheiro tutelar, ele vai acompanhar essa criança, saber por quê. Será que está faltando passagem? Será que está morando muito longe de onde estuda? O que está acontecendo? E essa criança repete. Tem muitas crianças, às vezes, com 11 anos, que ainda estão lá na primeira série. Então, o que está acontecendo que essa criança não consegue passar adiante, que não deveria estar? Ela está irregular. Ela está reprovando demais. Tem que estudar esse caso, tem que avaliar. Depende do lugar, da cidade, cada conselheiro tem média de 200 até mais do que 800 casos por conselheiro, até 400 casos. Então, nesse sentido, tem que ser avaliado. De acordo com cidades, tem o número de conselheiros tutelares que é necessário, tá certo, gente? Então, voltando aqui. A escola é pública, né? Lembra que eu falei para vocês? Pois sim. Inclusive, normalmente, em grandes cidades, tem uma promotoria específica para essa questão da educação. E tem uma específica para essa questão do ato infracional, e tem uma outra que é só da infância e juventude. Então, na verdade, nós temos 3 promotores, que são representantes do Ministério Público, que estão indo atrás dos direitos da criança e do adolescente. Então, tem direito à escola, mas olha só, aquela criança pronta, faz arte, briga, já tem eles chamam muito de contra. Tem uns contra que são daquela escola que querem pegar ele, tem que mudar de escola. Só que aquela escola, ela era perto da casa dele. E aí se tenta uma vaga na mais próxima que tiver. Aí muda a criança para outra escola. Quando muda essa criança para outra escola, fica longe. O que faz? A mãe que se vire, o pai que se vire? Não. Quando essa criança foi encaminhada, porque o poder público decidiu que para ela era melhor ficar longe dali, esse tem que arcar com o deslocamento dessa criança. Mesma outra lógica. Eu tenho um caso, uma criança excepcional que precisava de um atendimento integral. Num determinado município não tinha escola integral pública. O que fez? O município tinha que comprar uma vaga particular numa escola integral e com o atendimento de um profissional de educação especial para acompanhar essa criança. E o município que pagava tudo. Porque a criança tem direito a esse acesso. Se ele não tem para oferecer, mas eu não tenho. O poder público não pode se omitir. O direito à educação é um direito de toda criança e adolescente. Para que a gente... Lembra que eu disse para vocês? Não é uma pessoa em formação. Se está formando essa pessoa, ela tem direito à educação. E a educação, ela faz parte da formação de todos nós. Eu costumo dizer que conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. Posso passar na rua ali, me levar os calçados, pode me levar qualquer coisa, mas conhecimento não. Tirando o Alzheimer, né? Nada leva o nosso conhecimento. Então, por isso, gente, é muito importante
que você leve em consideração, que saiba quais são os direitos que tem, que você tem obrigação e outros que a administração pública tem obrigação. Então, vamos lá. Dando sequência aqui, eu tenho até um desenho aqui que lembra muito de criança e adolescente, que pelo menos seguiu a adolescência e a infância de muitas pessoas, que é a Turma da Mônica, né? Sempre presente aí, que hoje já tem até Mônica adolescente. Tem direito à cultura, direito ao lazer, lá brincando, e o direito ao esporte. E vocês podem ver ali que tem uma pessoa portadora de necessidades especiais ali, né? Um deficiente físico. Então, todas as pessoas, elas têm direito, tanto deficiente físico, criança com nenhuma distinção, podem ver de raça, de cor, de estilo, todas têm os mesmos direitos. Então, outra coisa importante, às vezes os pais, eles acreditam que para um filho, melhor é trabalhar. Que se trabalhar, ele realmente vai entender o que é o sentido da vida. Porque eu acho que trabalhar é a melhor coisa que tem, porque eu trabalhei desde cedo. Então, gente, olha só, vem comigo no Notepad. Acho louvável esse pensamento na idade certa. A lei já prevê o quê? Que é proibido o trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de menor aprendiz. Que é o que a gente vê campanha no país inteiro. Menor aprendiz aberto agora para a Coca-Cola, menor aprendiz aberto agora para as redes Senac, Senai, todos os S's. Vai funcionar? Sim, 14 anos de idade. Mas eu lhes digo que eu acompanho muitos catadores de lixo, levando consigo as crianças de 6, 7 anos, catando lixo junto. Tudo é avaliado pelos órgãos sociais, tanto pelo conselho, quando vê esse tipo de situação, para verificar por que essa criança está indo juntos, qual é a frequência, ou os pais colocam aquela criança para vender droga, porque tem um apelo melhor para vender, ou também porque não vai dar nada. É nessa filosofia. Ou põe vender pano de prato na praça, põe vender jornal com 7, 8 anos. Crianças que se desenvolvem bem deveriam estar na escola. Ou vão lá cortar cana, plantar coisa no mato. Gente, lavoura, trabalhar no fumo. A família toda trabalha no fumo. Tanto que hoje as fumageiras que compram, as grandes importadoras que compram fumo, exigem que não tenha trabalho menor, mesmo que seja da família. Porque além da contaminação que tem, a longevidade que vai ter para essa criança, também tem essa questão da avaliação, né? De trabalho, exploração do trabalho infantil, tem que estudar, tá em formação. Então, finalizando esse bloco, eu termino dizendo que toda criança tem direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, e o trabalho tem direito ao trabalho e a estudar, mas na idade certa, salvo na condição de menor aprendiz, 14 anos de idade.